O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Como Alan está morando nos Estados Unidos, o ministro acionou o Ministério da Justiça para que inicie o processo de extradição imediatamente. O blogueiro é investigado em 2 inquéritos, o das fake news e também o das milícias digitais. Como você avalia então, Tameia, esse pedido de prisão preventiva de Alan dos Santos? Então, Elisa, como eu sou professora de processo penal, vou fazer uma análise bem jurídica, né? Sempre lembrando que eu não falo em nome da instituição a qual faço parte, mas como professora de processo penal. Bem, o primeiro ponto, Elisa, que me chama muita atenção é o seguinte: o jornalista Alan dos Santos, ele não tem foro privilegiado perante o STF. Ele não é deputado federal, ele não é senador, ele não é ministro de Estado. Então, não há justificativa para que haja uma decisão pela sua prisão pela Corte Suprema do nosso país. Eventualmente, uma pessoa que não tem foro perante o Supremo até poderia ser julgado pelo Supremo, caso ela tivesse praticado um crime juntamente com outra que tem foro no Supremo. Então, se tivesse elementos que o jornalista Alan dos Santos estivesse praticando crimes com um deputado federal, por exemplo, com um senador ou com um ministro de Estado. Agora, tudo é muito nebuloso em todos esses inquéritos, né? Seja o inquérito das fake news, seja o inquérito dos atos antidemocráticos, que já foi arquivado e foi aberto esse outro procedimento de eventuais milícias digitais, que não é nem tipificado no Código Penal. Então, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a menção que Alan dos Santos integrava uma organização criminosa. Agora, se é uma organização criminosa, tem que ter no mínimo 4 pessoas. Quem são essas outras pessoas? Não há indicativo de nomes, se são deputados, se não são. Então, é tudo muito nebuloso. Há uma previsibilidade também da prática de inúmeros crimes, de que ele teria praticado crimes contra a honra, crimes de ameaça, crime de racismo, de lavagem de dinheiro, organização criminosa. Mas veja, numa peça judicial, seja num pedido de prisão, ou seja numa decisão que decreta uma prisão, não basta indicar quais os artigos do Código Penal foram cometidos, quais os crimes previstos na legislação penal foram cometidos. É importante trazer os fatos. Então, na decisão do ministro Alexandre está escrito que ele teria praticado crimes de racismo, teria incitado prática de atos contra grupos raciais, étnicos, religiosos. Agora, quais foram esses atos, né? O que foi dito? Então, nada está claro, isso prejudica a eventual defesa. Então, quando não se indica as pessoas que integram essa eventual organização criminosa, quando não se indica qual eventual ato de lavagem de dinheiro foi praticado, porque lá na decisão está escrito que foi praticado lavagem de dinheiro. Agora, veja, lavagem de dinheiro pressupõe-se a prática de um crime anterior. Então, lava-se dinheiro oriundo do tráfico de drogas, por exemplo, oriundo de uma corrupção. Agora, qual foi o crime anterior praticado? Um crime contra a honra? Um crime de ameaça? Então, praticar crimes contra a honra gera um dinheiro a ser lavado? Então, está tudo muito nebuloso. Juridicamente falando, eu não vejo fundamento para esse pedido de prisão preventiva. Inclusive, o próprio Procurador-Geral da República foi contra esse pedido formulado pela Polícia Federal. Então, eu não vejo elementos também para já se iniciar um pedido de extradição. Na nossa história, tivemos apenas esse é o segundo pedido de extradição. Não sei se vocês se recordam do caso do Pisolato. O Pisolato já havia sido condenado, né, no escândalo do Mensalão e havia fugido para a Itália. Aí não houve uma fuga, pelo que consta, ele mudou seu domicílio durante o inquérito, onde ele não tinha nenhuma medida constritiva contra ele. Então, como professora de processo penal, eu não vejo elementos jurídicos que sustentem esse pedido de prisão preventiva.